Olá, pessoal, amigo empreendedor. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Organiza Consultoria. E hoje estamos aqui com um grande convidado que vai partilhar com a gente algo sobre empreendedorismo, alguém que já tem faturado aí 1 milhão e aí está aqui para desenvolver com a gente uma conversa leve, importante para você empreendedor que quer saber aí como fazer para o seu negócio alavancar e também para entender o bastidor de tudo isso, né? O que está por trás de um negócio de sucesso? O que motiva realmente o empreendedor a não desistir e continuar empreendendo na sua área? Então, quero apresentar para vocês aqui esse amigo, pastor Felipe Genestra, que está aqui com a gente hoje, né? Então, Felipe, que você possa se apresentar aí um pouquinho também para o pessoal. Olá, Gi, tudo bem? Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade da gente estar junto nesse tempo que é muito precioso, muito importante falar desse assunto. Esse é o tempo para falarmos desse assunto e eu sou muito grato, primeiramente a Deus e também a você pelo convite. Estamos aqui para compartilhar e ser útil naquilo que é necessário. Amém, amém. O prazer é nosso, né? Muito bem. Então, vamos já entender um pouquinho, né? Vamos Hoje lá. você atua, então, na parte de marketplace, certo? Isso Sempre mesmo. foi isso, Felipe? Como é que foi aí a história? Como é que você chegou nisso, né? Não, Hoje não. você hoje é um empreendedor do marketplace e você trabalha com a ferramenta do Mercado Livre. Isso. No Tá, e-commerce, né, mais voltado para marketplace, que é tá. Mercado Livre, Shopee, Shein, Amazon e esses outros marketplaces que estão abrindo aí, cada vez está crescendo mais. O lojista hoje, que não está dentro do marketplace, aí está deixando o dinheiro na mesa, está ficando para trás. Se a gente for no centro de uma cidade hoje, a gente vê quantos estabelecimentos estão sendo fechados por Sim. conta dos marketplaces. Logística, preço mesmo, né? Então, mas nem sempre foi assim, né? Exatamente. Tem uma história e até Tem, chegar nesse ponto, né? tem. Legal. Conta um pouquinho pra gente, então, pra a galera entender, né? Sim, eu fui militar, né? Depois que eu saí do Exército, fiquei cerca de 4 anos no Exército. Aí eu fui para o CLT, que é o mercado tradicional que a gente aprende, né? E eu Sim. fiquei bastante tempo no CLT, fiquei bastante tempo no CLT. Mas eu decidi sair do CLT no meio da pandemia para trabalhar no marketing digital, mercado de afiliados. E eu estava Uhum. até vendendo bem na época, mas depois quebrei também. Aí fui fazer Uber, né? E além de toda essa parte de trabalho, eu sou pastor. Já tem mais de 15 anos que eu prego a palavra de Deus em diversas igrejas, denominações, viajo pregando. E dentro do ministério eu acabei conectando com algumas pessoas, né? Sim. E conectando com algumas pessoas, eu pude orar para uma pessoa e essa pessoa que me apresentou o mercado do marketplace, Mercado Livre, me ensinou do absoluto zero até múltiplos 7 dígitos. E, assim, o que eu tenho para falar sobre isso é a conexão que a gente faz com pessoas, com aquilo que a gente faz para Deus. Sim. Porque Deus é a prioridade. Através da minha vida com Deus, me conectou com as pessoas certas. Sim. Existem pessoas hoje que, até uma palavra chula, mas andam meio desbaratinado, procurando conectar com todo mundo. E não é para conectar com todo mundo, tem que conectar com as pessoas certas. E é só Deus que vai apontar as pessoas certas para a gente conectar. Uou, importante isso, hein? Exatamente. Top. Exatamente. Eu quero até deixar um abraço para o Marco. Marco foi meu mentor, meu amigo. Hoje fomos sócio o ano passado. Então, um abraço, Marco. Deus abençoe muito sua vida. Top, Felipe. Então, quer dizer que o primeiro ponto, então, de entendimento de realmente reposicionamento foi a sua busca por Deus. Então, Deus foi te direcionando para esse lugar, com as pessoas certas, para estar no lugar certo. Então, Exatamente. ou seja, a gente que é empreendedor e que eu vi bastante ali no seu perfil que você atrela as duas coisas, né? Que a gente Sim. conheceu você na fé, né? Sim, Então, tá sempre atrelado ali a fé ao empreendedorismo. Então, a gente vai entendendo que por trás de todo grande empreendedor, né, existe ali algo que impulsiona. E no seu caso, o que te impulsiona é o direcionamento de Deus, exatamente. o impulsionamento de Deus na sua vida. Exatamente. Foi no meio da pandemia que eu senti uma chamada diferente. Um termo que a gente usa na vida cristã é que a nuvem começou a se movimentar. Então eu Sim. peguei uma direção e fui entendendo que Deus estava me chamando para empreender e estava na época que lançava o marketing digital. E eu entendi que eu iria prosperar trabalhando para mim. Por isso que eu saí do CLT. Tá. E eu senti esse chamado, mas todo empreendedor ele passa
por aquela fase de parece que está patinando, né? Rema, rema, não sai do lugar. E eu passei por isso, parece que estava andando em ciclos, até que eu me conectei com as pessoas certas. Até que eu conheci o Marco e, através de um propósito maior, a gente se conectou. E é tão interessante que na conexão não é apenas a gente se conectar para poder buscar o que a gente necessita ou sugar o que a gente precisa. Sim. Eu acho que dentro de uma conexão, a gente precisa mais contribuir do que absorver. E quando a gente contribui, aí sim a reciprocidade é espontânea. Eu me lembro, é só uma história rápida que fez toda a diferença na minha vida, que quando eu conheci o Marco, que é o meu mentor do Mercado Livre, a gente saiu para tomar um café e ele já tinha faturado mais de 20 milhões no marketplace. Então ele estava muito bem financeiramente, mas aí naquele dia eu senti alguma coisa. E eu estava, sabe, numa crise financeira. Sim. Eu tinha quebrado por 2 vezes, então eu estava numa crise financeira, mas eu tinha R$ 100. E eu lembro que o café que a gente tomou ficou cerca de R$ 60, R$ 70. E na hora eu me levantei com tudo que eu tinha e fui pagar o café dele. Ele olhou para mim e disse: mas nunca ninguém pagou um café para mim. Ali foi uma virada de chave, porque ele tinha muito para me ensinar, mas eu também tinha muito a contribuir. Quando eu contribuí, o ensino dele para mim veio espontaneamente. Então isso aí é um código para quem quer fazer um bom network, é Muito entregar bom. mais que aquilo que quer absorver. Muito bom. Porque hoje as pessoas acabam entendendo o network como sendo realmente o lugar onde você vai procurar alianças, né? Sim, E a verdade é que existe um caminho certo, né? Que, na verdade, se você está ouvindo Jesus, no meio do caminho você vai se aliançando às pessoas certas. exatamente. Deus vai colocando as pessoas certas no caminho, né? Vai aliançando pessoa a pessoa. E aí, quando Deus te dá a oportunidade, aí entra realmente o coração humilde, né? Sim, Um coração generoso, onde sim, realmente você possa entregar ali algo e aí ser uma parceria realmente, né? exatamente. Aí eu consigo ligar. Eu acredito muito que a fé e os negócios, eles andam bem paralelamente, bem Sim. lado a lado. Existe uma conexão muito poderosa entre a fé e os negócios, porque a fé é aquilo que a gente espera, mas a fé precisa ser uma fé aplicada, que a gente Sim. precisa se movimentar. Hoje as pessoas olham para o resultado que a gente tem e acham que foi da noite para o dia. As pessoas Uhum. olham e acham que há um faturamento de mais de 2, 3 milhões no ano. Aham. É algo fácil, é algo simples, só que tem o bastidor. Eu acho que é algo muito importante que a gente precisa falar aqui, É porque isso eu aí. tenho muita fé que esse ano eu vou dobrar ainda o faturamento que eu tive do ano passado. Tenho Muito muita bom. fé, mas eu preciso me mover agindo em direção a isso. É Exato. uma fé aplicada que eu falo, a gente precisa aplicar, porque a fé sem obras Sim. é uma fé morta. Morta. Exatamente. Então tem todo uma construção por detrás disso. Tem um produto certo que a gente precisa ter, tem uma estratégia certa, porque é diferente a venda digital pela venda do mercado tradicional. A venda do mercado tradicional é energia, é olho no olho. Um Uhum. aperto de mão já, você fecha negócio às vezes num Sim. aperto de mão. Sim. A maneira que você se apresenta já fecha o negócio. No online é diferente. Você precisa atrair a atenção com algumas estratégias. E aí tem Sim. que ter o produto certo, aparecer na hora certa Uhum. por detrás do marketplace. Às vezes as pessoas veem a gente desfrutando, mas nunca me viu com a porta do galpão fechado, empilhando caixa, escolhendo produto, passando a madrugada fazendo pesquisa de mercado, indo até fornecedor. Existem pessoas que querem o produto, mas não buscam pessoalmente. Fica Ah, olhando só os seus concorrentes. Isso é importante, você analisar a sua concorrência. Mais importante que analisar a sua concorrência é visitar a fonte, que é o fornecedor. O fornecedor precisa saber seu nome. Hoje as pessoas são muito acomodadas e fecham e compram. Pode ter até um grande capital para comprar, mas compram só pelo WhatsApp sim. e não se conectam, porque essa conexão muda o jogo. Muda o jogo. Hoje, o faturamento que eu tenho, hoje eu não tiro nenhum real mais do meu bolso. Hoje eu trabalho com o dinheiro do próprio fornecedor. É o próprio fornecedor Sim. que libera o prazo para mim e eu pago 30, 60, até 120 dias que eu tenho para pagar e é o tempo bastante para poder vender, usar as estratégias. Eu pago até adiantado, Gi.
Coisa boa. Exatamente. Muito bom. Mas isso tudo através de estratégias. Sim. Por detrás de um faturamento tem toda uma estratégia que a gente aplica ela, né? Sim, muito bom. E dentro de tudo isso que você foi colocando, né, dos bastidores, para você chegar até onde hoje você Sim. está um pouco mais estruturado, né? Então, você Sim. entende que cada vez mais o seu negócio está se, né, estruturando para ir crescendo cada vez mais. Sim. O que você entende hoje, Felipe, dentro do seu negócio, que você entende que foi um ponto crítico? Sabe, que você olhou assim e falou assim, meu Deus... Eu estou buscando crescer, mas esse ponto aqui não vai me deixar crescer. Tem alguma Sim. coisa ali no seu negócio do bastidor que você pode compartilhar? Tem muitas coisas. Porque a gente passa por alguns indícios. Quando a gente escolhe um produto e a gente vê que o produto teve uma boa aceitação no mercado, dentro do marketplace, a gente faz uma boa foto, faz uma boa descrição, faz um bom título, usa uma boa publicidade e o produto tende a alavancar. E existe a sazonalidade, que são as épocas do ano, e também alguns produtos que às vezes um influencer posta e aquilo já se torna um hype. Tá. Então, existem os produtos de hype. E eu já coloquei um pezinho num produto de hype. Não sei Investiu se pesado? investi pesado no famoso Bob Good. Lembra desse produto aí que virou uma Sim. febre? Minha filha, então. Isso, exatamente. Eu investi, acreditei, mas com muito potencial. E quando eu acabei de comprar, o Bob Good virou uma marca. Começamos a tomar denúncias. E assim, isso fez o nosso faturamento despencar. Sim. E a gente teve que reestruturar com novos produtos. Isso aí foi um grande desafio. E eu acho que isso é até bom acontecer. Tá. Porque hoje eu tenho um pouco mais de experiência. Quando eu vou entrar num produto de hype, eu faço toda uma análise de viabilidade para ver se vai valer a pena mesmo o tempo que está esse hype. Sim. Porque é uma palavra que eu nem gosto de falar, mas foi um prejuízo. Essa palavra não é boa a gente ficar falando. Exatamente. Não gosto nem de ficar falando isso. Para não atrair, né? Exatamente. Isso poucas pessoas sabem. Sim. Isso acontece e a gente requer ter uma resiliência para poder acreditar. Muitas pessoas desistem por causa disso. Imagina se investir mais de 50, 60 mil reais e isso ficar parado, o estoque, você olha para o estoque, não tem o que fazer. E aí, o que fazer com 60 mil reais parado? Tem que pagar o fornecedor, tem que... O capital ficou travado ali, né? Exatamente. Mas aí, usando uma estratégia certa, escolhendo produtos, colocando pressão onde dá certo, Sim. a gente conseguiu virar o jogo. Muito bem. Então, aí a gente entende, né, Felipe? Dentro de um negócio, realmente não dá para entrar para brincar de empreender, né? Realmente nenhum. a gente precisa estar estrategicamente se posicionando cada produto, né? Exatamente. Cada produto precisa ser muito bem pensado, né? Eu achei muito Exatamente. interessante você falar a comparação, né, de um produto digital de um produto físico, né? Com uma Sim. venda digital de uma venda física. Diferente. Porque realmente, né, a venda física, você está ali, tem uma técnica, né? Agora, a venda digital é uma outra técnica. Exatamente. Que também vai passar por aqueles pilares, né? O produto, o cliente, o interessado, né? O perfil. Exatamente. Aí, se você não tiver uma boa explicação no produto, e as devoluções? Porque na internet eles compram achando que é uma coisa e quando o produto chega, não era isso que eu queria. É outra coisa. Aí tem a devolução. Só que aí tem um porém. Na devolução, a taxa de devolução, quem paga é o vendedor. Então, a gente também toma um prejuízo com as devoluções. As pessoas precisam tomar cuidado quando sobe um produto dentro de uma plataforma para não deixar um produto com objeções. A gente tenta quebrar toda objeção possível para a pessoa olhar o produto e ter certeza que realmente é esse produto que ela quer e ela efetuar a compra. Sim. Porque senão a gente também toma prejuízo dentro das devoluções. Sim. Quando vem lote estragado, são muitos desafios de... Muito bem. Então, a gente entrando nesse ponto, Felipe, que é um ponto que todo empreendedor, né? Todos os meus clientes também passam por esses pontos que precisa avaliar, né? Sim. Então, assim, quando a gente vai olhando, imagina, você teve um faturamento, sei lá, no último período de 1, 2 milhões. É importante que a gente deixe claro para todo empreendedor a diferença de faturamento e lucro. Exato. Né? Com Porque certeza. muitas vezes a pessoa tem um bom faturamento, e eu já tive clientes, né, com um ótimo faturamento, Sim. mas que muitas vezes não conhece o seu lucro, a sua margem de lucro, né? E aí acaba que esses empecilhos do dia a dia, né, são as pequenas raposinhas, né? Como diz a palavra, que vai realmente minando todo o seu lucro ali. Né? Dentro do negócio, o que você olha como sendo a importância de identificar, né? Realmente o que são números de faturamento e o que realmente é o lucro do negócio, né? Sim. Hoje, falar o que você é especialista.
Gestão. Sim. Quem não tem gestão pode brincar dentro do marketplace ali por 3 meses. Eu acho que nem chega a isso. Logo a pessoa já não consegue continuar por falta de gestão. Muito bem. Nessa caminhada que eu tenho de 2 anos trabalhando no marketplace, faturando milhões no marketplace, eu percebi que a gestão não é daquilo que passou. Aquilo que passou é obrigação a gente saber, não é gestão. A gestão é daquilo que ainda vai acontecer. Muito bom. É dentro da viabilidade, isso é gestão. E hoje, se a gente perguntar para alguns gurus que tem no mercado, dentro do marketplace, o que é uma RP? Ele não sabe o que é uma RP. O que é um BI? Eles não sabem o que é um BI. Não sabe o que é uma conciliação bancária. Sim. Precisa ter os números para você poder tomar uma decisão mais agressiva ali na frente. Aproveitar. Existe um período sazonal, isso é para quem almeja trabalhar com marketplace, se for começar a partir do mês de outubro, novembro e dezembro, que a demanda é alta, tem mais facilidade no mercado, tem mais clientes, então é mais fácil. Então a gente precisa ter essa gestão para se preparar para o final do ano, porque o boom do faturamento é no final do ano. A gente fatura todos os meses do ano, sempre na crescente. Sim. Mas quando chega final do ano é indiscutível. Dezembro é bom para todos os mercados praticamente. E se não tiver gestão, a pessoa quebra nos 3 primeiros meses. Muito bom, muito importante. E essa parte de gestão realmente é algo que eu tenho conversado bastante aqui, né, com os espectadores, né, do nosso podcast, e a gente tem conversado bastante sobre isso, sobre o quão importante é a gestão dentro do negócio para o empreendedor, porque muitas vezes o empreendedor está muito focado no faturamento e em vendas, né? Faturamento é ego. É isso, exatamente isso. Faturamento é ego. Se a gente olhar para a margem dentro do marketplace, a margem é muito apertada. A gente não ganha na venda, Sim. a gente ganha na compra. Por isso a importância que eu falei no começo de estar presente com o fornecedor. Eu gastei quase R$1.000 só de ovo de Páscoa para dar para os meus fornecedores. Muito bem. Eu estou com uma estratégia agora, vou dar um presente bem caro para o fornecedor. Para demonstrar a minha gratidão, porque Gerar vínculo, né? se o fornecedor quiser, ele me deixa milionário. Porque ele sabe o produto que vai vender. Sim. Ele vai importar e ele pode me dar exclusividade de um produto só. Sim. Essa caneca aqui eu só vou vender para você. Pronto, ele me deixa milionário só com essa caneca. Acabou. Então a gente precisa cultivar isso com o fornecedor. Porque o fornecedor que vai liberar um melhor preço, às vezes um produto que vem desmontado, ele consegue passar com um preço melhor. E ali eu pego esse preço melhor para eu ter um lucro mais favorável. Porque não adianta eu faturar 500 mil no mês, 600 mil no mês, sendo que eu vou ter uma margem de 5% de lucro. No final das contas é muito complicado. Se a gente não tiver um estômago ali para suportar, porque às vezes tem mês que acontece. Sim. Mas a margem mais saudável é de 12%, 13%. Muito bom. Porque senão você acaba pagando para trabalhar, né? Exatamente, porque tem a margem bruta, né? E depois a gente tira a margem líquida lá no finalzinho ainda. Exato. No finalzinho, porque tem a publicidade que a gente paga, tem o nosso depósito, que eu também tenho um estabelecimento, um galpão, preciso de um funcionário para montar, etiquetar, preparar os produtos, mandar para o full. O bom do marketplace, dentro da malha logística Fulfillment, é que deixa uma operação muito enxuta. Eu não tenho tanta despesa, não preciso de 5, 10 funcionários, não. Sim. Se eu botar um rapaz esperto lá, ele já consegue dar conta. Exatamente, consigo faturar 5, 6, 7 milhões no ano tranquilo com ele. Muito bom. Perfeito. Mas precisa ter gestão. E engraçado, uma coisa que eu sempre compartilho com os clientes também é sobre uma gestão limpa, que eu acho que é isso que você está falando, né? Que é realmente aquela gestão onde existe um ganha-ganha. Porque a gestão limpa realmente é aquela gestão onde os dados, os números, eles não são manipulados, mas eles são posicionados estrategicamente. Então, seja numa contratação, seja com o seu contador, seja com o fiscal, seja com o fornecedor. Então, tudo isso vai tornando o seu negócio um ambiente próspero. Então, o seu negócio ele começa a atrair a prosperidade. Porque existe uma gestão limpa que está fluindo ali e essa gestão limpa, ela proporciona ao seu negócio um alavancar dele. Porque, às vezes, o empreendedor está tão focado em vender e economizar. E aí eu falo que são 2 abismos, porque está focado só em vender e não sabe como está sendo comprado, né, como você disse. Ou então está muito focado em economizar. Só que acaba economizando onde, na verdade, poderia estar investindo. Sim. Ou
falando como reino, né? Semeando, né? Sim, exatamente. E quando você fala da gestão limpa, aparece no meio do caminho alguns atalhos que a gente precisa tomar muito cuidado. É isso. Se a gente não ficar atento, é por isso que eu falo que a nossa fé tem que estar muito bem atrelada com o nosso negócio. A nossa vida cristã tem que estar muito atrelada com o nosso negócio. A gente não pode burlar, a gente não pode ser ludibriado por algumas propostas, porque isso vai gerar um problema lá na frente. Sim. A consequência vem, ela bate a porta. Bate a porta. Esses dias chegou uma notícia aí, que foi no estado de Minas Gerais, que a Polícia Federal entrou dentro de um galpão que vendia em marketplace, faturava mais de 100 milhões, tinha muito produto lá dentro de uma gestão que não era limpa. Sonegação de imposto, problemática. E uma hora, usar um termo que a gente usa no Rio de Janeiro, uma hora a casa cai. É por isso que a gente tem que atrelar a nossa fé, a nossa vida cristã, a nossa honestidade, nosso caráter, para andar, para atrair a prosperidade, porque a prosperidade é diferente de dinheiro, né? Dinheiro, trabalhar muito, todo mundo tem. Prosperidade só Deus pode conceder, né? Excelente. É sobre isso, Genestra. Realmente esse empreendedorismo que a gente acredita, né? Sim. Quando a gente está fazendo todo o processo de consultoria em cada cliente, a gente procura realmente colocar dentro disso pilares onde realmente vai entender que tudo que está acontecendo ali nesse negócio está relacionado ao propósito de Deus na vida daquela pessoa. Sim. Porque aí a gente vai entender da longevidade do negócio. Exatamente. Porque um negócio que ele está fundamentado simplesmente em lucrar, então, muitas vezes, o crescimento ele começa a se tornar o caos. Exatamente. Por quê? Porque não tem gestão, então aí entra o ego simplesmente no faturamento, Sim. e aí não tem gestão, então o crescimento vira um caos terrível, Sim. e aí você não tem margem de lucro, você nem sabe o que é margem, então está simplesmente entrando e saindo, né? Uma torneira aberta entrando, outra torneira aberta saindo, e aí você está só ali se cansando no meio de tudo isso. Existem empresários hoje que trabalham muito, e eu conheço, que se desbravam, que vão atrás, que passam madrugadas, mas e nesse desbravar, nesse trabalhar demais, perde a família, perde o sentido à vida. Sim. Quando chega num ponto da vida que ele olha, não tem mais falta de dinheiro, mas falta amor, falta alegria, falta paz. Acho que a paz não tem dinheiro que possa suprir. A paz é muito mais importante do que qualquer quantia financeira. Sim. Por isso que eu falo que quando a gente atrela a nossa fé, a nossa vida com Deus, com os negócios, não se trata de resultado, se trata de propósito. Sim. O propósito é muito maior do que resultado. E o propósito, ele abrange pessoas. Sim. Se não tiver pessoas envolvidas, eu comecei a empreender primeiro, óbvio, não sou hipócrita, não sou leviano, falar que eu queria prosperar, ter dinheiro, botar minha filha numa escola melhor, morar numa casa melhor, minha família desfrutar melhor. Só que depois eu entendi que não é apenas isso, é muito além. É muito além. O que Jesus nos ensina é que não é apenas os da nossa casa, Sim. mas também todos aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles que às vezes passam também certas dificuldades. Eu acredito, Gi, que pessoas são chaves e portas são oportunidades. Cada um tem uma chave. E nesse jogo da vida, a gente compartilha as chaves. Eu posso lhe dar uma chave que vai abrir uma grande porta para você. Como você pode compartilhar uma chave para mim, Sim. que vai abrir uma grande porta para mim. E eu acho que isso é o evangelho do reino, onde a gente pode compartilhar das coisas boas, porque Jesus nos chamou para sermos abundantes e não escassez. Sim. Não viver da escassez, mas viver pela abundância. E a gente só pode experimentar a abundância quando a gente compartilha isso com alguém. Aí a gente se torna abundante. Foi o que Jesus fez na multiplicação dos pães e dos peixes. Eu fico imaginando essas coisas. Porque ele multiplicou pães e peixes, mas ele não pediu para multiplicar, ele simplesmente repartiu. Sim. Quando ele repartiu, foi multiplicando. Então, o princípio de multiplicação é isso. Não é multiplicar para repartir, é repartir para multiplicar. Muito bem. Se esperar faturar milhões para poder inserir pessoas, ajudar pessoas, eu acho que isso não é princípio de multiplicação. É crescer e contribuir. Crescer e contribuir. Um pouquinho que a gente cresce, a gente contribui. E quanto mais a gente contribui, mais a gente cresce. Muito bom, muito bom. E hoje, que mensagem você daria assim para os empreendedores? Porque
Hoje, a maior parte dos empreendedores estão realmente numa caçada, né? Sim. De sobrevivência, muitas Sim. vezes, né? Ainda mais pós-pandemia, alguns alavancaram e alguns estão tentando ainda, Sim. né, sair de tudo isso. Olhando para tudo isso, Felipe, o que você diria de mensagem, sabe, para esse empreendedor que está ali e está tentando vencer, sabe? Quais são os princípios que você colocou? Sei que você já falou vários deles aqui, né? Então, quem está pegando aí, né, já vai... Fica ligado aí. Porque várias coisas já foram lançadas aqui, então vai juntando tudo isso aí. Mas se você fosse resumir a sua caminhada, sabe? E encurtar o caminho de alguém. Sim. Olha, eu cheguei hoje nesse caminho, mas se eu fosse passar por esse caminho de novo, eu não cometeria tais erros. Sim. Ou eu faria diferente, né? Sim. Tais pontos. O que você conseguiria compartilhar com esse empreendedor hoje? Eu falo aqui agora? Pode falar ali, recado então, para vocês. Isso, presta atenção, porque eu acho que uma frase ela vai resumir toda a minha jornada. Cuidado com as distrações. Eu quebrei por 2 vezes e recebi alguns conselhos que, na verdade, não eram conselhos, eram distrações, que queriam me desviar do propósito principal, do crescimento, do meu alvo, do meu objetivo. Então, as distrações, eles querem minar aquilo que Deus colocou dentro de você. Se você sente que há um chamado para você empreender, trabalhar, Deus tem isso dentro de você, por mais que você não professa a mesma fé, mas você sinta uma energia, uma força maior dentro de você, cuidado com as distrações. O que afunda um barco não é um buraco grande, é uma pequena rachadura. Então, se você sente que Deus está te chamando para isso e você precisa permanecer, continuar, ter constância, não se distraia, porque quando você chegar, vai valer a pena. Muito bem, tá aí, olha, mensagem dada, que você empreendedor receba, pegue no seu espírito essa mensagem de hoje. Às vezes você é um empreendedor que está aí numa fase do seu negócio de você realmente precisar de um respiro, então que esse podcast de hoje seja realmente esse fluir aí, tanto de fé quanto de negócios, para você entender os pontos práticos que você precisa aplicar no seu negócio, mas principalmente entender o que está por trás de tudo isso, o que realmente importa, que são realmente os pilares que vão fundamentar aí a sua vida, que é a sua casa, a sua família, o seu objetivo e, acima de tudo, Deus direcionando a sua vida, o seu negócio como um todo. Felipe, quero agradecer muito você, viu, por essa contribuição grandiosa hoje aqui no podcast, Sim. Viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Gi. Né, seu negócio continue aí crescendo e prosperando cada vez mais e que os próximos podcasts a gente possa trazer, né, outros conteúdos aí falando sobre liderança, sobre operações, enfim, né, tem muito mais que dá para contribuir. Isso, exatamente. E daqui para frente, né, depois de toda essa estrutura que eu criei, eu pretendo agora fazer alguns movimentos para que eu consiga envolver pessoas nisso. Tem um livro que vai ser lançado no final do ano. Ótimo. Ainda é um segredo, né? Eita. Mas logo vai ser lançado um livro no final do ano. E também um grande movimento, porque a gente precisa estar conectado com as pessoas certas pelo tempo necessário para que a gente possa colher os frutos. Então, não é conectar com muita gente. Muito bom. É conectar com as pessoas certas, vai estar inserido no livro. E no livro ainda tem até um versículo que fala assim, vai, vende o azeite, vivei do resto. A gente precisa vender, né? Muito bom. Então tem um mistério muito forte aí. Excelente. Então, obrigado, Gi. Obrigado aí pela oportunidade, tá? Obrigado por poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho vivido. Amém. Que a fé, junto com os negócios, tem dado muito resultado. Amém. E sei que vai dar resultado para muita gente também. Amém, Felipe. Amém. Que assim seja, né? Deixa aí suas redes sociais, então, para a galera acompanhar o lançamento desse livro em breve, isso, né? Fica ligado, gente. @Felipe com 2 L's, Felipe Genestra. Segue lá eu compartilho mensagens bíblicas, lá eu compartilho reflexões e lá também compartilho um alavancar dos seus negócios, tá bom? Vamos para cima. Bora, gente. Obrigada. Então, até o próximo podcast.